É um lugar para cada coisa no seu lugar. E aí as pessoas podem pensar que uma organização é simplesmente colocar as coisas no seu lugar. Em ordem. Em ordem. Só que a ideia também é que a organização, ela não é só isso. Quando a gente fala em relação a uma empresa. Por quê? Uma organização de uma casa, ela é diferente de uma organização de uma empresa. Claro, porque daí vai envolver lá funcionários, né? Funcionários, aquelas pessoas que prestam serviço diretamente ou indiretamente, onde vai envolver mais pessoas e esse ambiente da própria empresa também, o próprio ambiente da empresa, né? Porque uma coisa que eu aprendi dentro na aula de economia é que se uma empresa não tem um espaço físico adequado dentro daquela quantidade de pessoas, o que ocorre? As pessoas não produzem o que deve produzir. Por quê? Porque o espaço não está adequado. Aí dentro de uma empresa, na verdade, envolve várias coisas, né? Porque daí às vezes as pessoas podem pensar que a organização é igual faz uma organização de uma casa. Só que quando a gente leva para uma empresa, a organização ela tem o objetivo de otimizar o processo dessa empresa. Ela não pode simplesmente ter um lugarzinho lá, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar ali. Não, por quê? Porque uma empresa vai ao encontro disso que a Lúcia falou, tem várias pessoas nessa empresa, então todas as pessoas elas têm que ser capazes de encontrar alguma coisa sem a necessidade da ajuda de alguém. Por exemplo, numa casa a gente tem às vezes, quem é mãe de família, a Lúcia talvez vai se encontrar agora nesse exemplo. Sabe muito bem, né? Que daí o filho vai tomar banho, mãe, onde é que tá a minha meia? Isso, mãe, alcança a toalha. E a toalha tá lá no banheiro, lá no armário do próprio banheiro, lá empilhada. Aí a mãe chega pra pessoa assim, ó, se eu for aí achar a tua meia, né? Aí já vem as ameaças. Tu não enxerga, né? É aquela velha história, né? Família, pai, mãe, filhos, é tudo igual, só muda o endereço, tudo igual. Então, e aí quando a gente vai olhar essa organização para uma empresa, esse tipo de coisa não pode acontecer. É um olhar diferente, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer. Tu não pode tratar os teus colaboradores como se fossem filhos. Isso. Né? E aí sobre esse sentido, você vai ter alguns exemplos para colocar do antes e depois, como é que eram as coisas lá na empresa dela. Só pra gente ilustrar e ter uma ideia do que é essa diferença, o que é uma organização voltada realmente para uma empresa e o que não é essa organização voltada para a empresa. Dentro da minha empresa, eu achava que a minha empresa estava organizada. Na verdade, ela estava. Ela estava organizada. Só que ela não estava no conceito para a empresa. Ela não estava nesse... a empresa em si, ela estava organizada, mas não estava, como a Gi falou, dentro desse conceito, né? Um exemplo disso era o nosso arquivo, né? O nosso arquivo era... lá tem várias gavetas, né? Então, o cliente, quando trazia esse imóvel, né? Tá aí lá na parte de locação, tinha... Na parte de locação, existe o arquivo, onde tem diversas gavetas. E dentro daquelas gavetas, estava tudo junto, na mesma pasta. Proprietários, o imóvel e o locatário, o inquilino. Então, aquelas pastas ficavam robustas, né? As pastas em si não aguentavam, que logo se arrebentavam, né? E ficavam aquelas gavetas super espremidas. O que a Lúcia está querendo dizer, porque assim, o critério de organização na época era o imóvel. Então, assim, o imóvel, ele normalmente tem o locatário e o locador. Isso. Então, aí, com relação àquele imóvel, no arquivo ficava tudo referente àquele imóvel, né? Isso. Então, quando tu ia procurar, tu tinha que... demandava um certo tempo para que tu conseguisse encontrar. Não é que tu não conseguia encontrar, tu encontrava.
Só que quando a gente fala em conceito para a empresa, o negócio tem que ser assim, ó, estralou o dedo, tá na mão. Pensou, tem que acontecer, né? É na hora. Me alcança lá, ou eu mesma vou lá pegar tal documento, eu encontrei imediatamente. E não pegar aquela pasta imensa, né? E olhar, né? Sem contar que às vezes, por engano, colocava documentação, né? Errado na pasta do proprietário, ou do proprietário estava no inquilino e do inquilino estava no proprietário. Então, são essas otimização que envolvia, né? E levava, demorava mais esse processo. Aí a Lúcia no momento. Posso interromper um pouquinho? É porque a Lúcia falando assim, demorava mais esse processo, você pode pensar, demorava horas. Não é questão de horas, é questão de segundos. Isso. Né? Mas assim, digamos que tu leve 1 minuto, estou exagerando, mas tu leve 1 minuto para encontrar um documento que tu precisa. Sendo que tu poderia levar segundos, né? Então, é melhor tu levar segundos do que tu levar 1 minuto. 1 minuto. Porque no acumulado desse tempo, né, ele No te dia a traz dia, um resultado que acaba refletindo lá na frente. sim. E a ideia, basicamente, é essa. Então, assim, não é que estava errado, mas poderia melhorar. Poderia estar melhor, né? Então, aí você pode estar me perguntando assim, bom, se as pastas engordavam lá dentro dessa gaveta, como é que era feito, né? Como é que era feito quando eu tenho imóveis que eu administro e inquilinos de 10, 15 anos, né? Agora imagina a quantidade de documentações que se acumulavam dentro dessas gavetas, né? Então, até então, eu pedia para separar essas documentações, tirar os mais antigos, no caso, e colocaria no arquivo, né? Onde dizia arquivo documental, que era o que realmente estava ainda em andamento, e arquivo morto para aqueles imóveis que a gente não administrava mais. Mas mesmo assim, depois que eu comecei a começamos a aplicar o método dentro da minha empresa, né? Esse novo método, para poder otimizar tempo, poder estar bem melhor a minha empresa na parte de organização.